faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir aqui doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus. Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos dando início a mais um culto de oração em nossa querida Igreja Batista Central de Taguatinga. Bom, desde já eu peço que você encaminhe esse link para algum familiar, para algum amigo, alguma pessoa que você sabe que carece da graça do Senhor. Tenho certeza que essa pessoa será abençoada por essa palavra, será abençoada pela nossa oração. Então encaminhe, não fique com vergonha. Vamos difundir a palavra de Deus, vamos compartilhar ainda mais a mensagem do Senhor com aqueles que nos cercam. Hoje, quarta-feira, dia 18 de março de 2026. Agora nós vamos entregar esse momento de oração, esse culto ao qual nós iremos buscar a face do Senhor em oração, em meditação na palavra, aos pés do Senhor. Vamos consagrar esse momento ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Se você puder, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, Pai santo, Pai celestial, meu santo amor, minha santa doçura. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos, Senhor,
mais uma quarta-feira, reunidos, Senhor, em Teu santo nome, para buscar a Tua presença, Senhor, em oração, em meditação, em reflexão, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, que de repente possa estar no trânsito, ou no seu quarto, na sua sala, no seu lar, ou no ambiente de trabalho, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar no coração de todos esses, Senhor, que irão ouvir, Senhor, tudo aquilo que nós iremos tratar dessa noite, Senhor. Mas, Senhor, visita, Senhor, cada vida, cada coração, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, também compartilhar, Senhor, o Teu Evangelho. Nós possamos, Senhor, de uma forma intencional, também, Senhor, compartilhar, Senhor, esse link, Senhor, com as famílias, com os nossos amigos, Senhor, que carecem, Senhor, da Tua graça, do Teu favor. Entregamos, Senhor, esse momento em Tuas mãos. Consagramos, Senhor, esse culto de oração, Senhor, a Ti. Assim oramos o nome santo, bendito e precioso do Teu Filho amado, Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, antes de adentrarmos propriamente na palavra de Deus, eu quero trazer 3 avisos importantes para vocês nesse dia abençoado, nessa quarta-feira, dia 18. Quero lembrar, antes de dar esse aviso, que esse culto de oração é um culto gravado, tá bom? Mas caso você tenha disponibilidade, esteja conosco aqui em nosso templo. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos uma sala de oração. Então, se você puder, se programe e venha também presencialmente colocar diante do Senhor e orar pelos os seus irmãos que aqui estarão a suplicar pelas suas causas, e que você também possa orar, interceder pelos irmãos que aqui estarão. Nossa igreja tem caminhado nesse sentido de orar, de buscar a presença do Senhor. Nós nos reunimos não somente em todas essas quartas-feiras, mas nós temos salas de oração dos homens na sexta-feira. Nós temos segunda-feira, bem cedo, 5:30 da manhã, aqui no templo. Nós temos salas de oração das mulheres. No nosso Ministério Frutificar, temos salas de oração também no Ministério Cross. Uma vez por mês, todas as primeiras segundas-feiras de todo mês, nós nos reunimos e oramos pelos nossos filhos, oramos pelas nossas famílias, oramos pela nossa igreja. Então, se você puder, participe, esteja atento às comunicações da nossa igreja. Eu tenho certeza que nossos irmãos irão orar com alegria, irão buscar a presença do Senhor, suplicando por cada desejo, por cada motivo de oração. Bom, meus irmãos, os 3 avisos importantes são: dia 21, dia 21, nesse sábado, nós teremos o Congresso de Mulheres. Você, mulher, que tem disponibilidade, esteja com as suas outras irmãs, mulheres virtuosas, mulheres que se preocupam em edificar o seu lar, se preocupam em discipular os seus filhos, para aquelas que já têm filhos. Então, dia 21, fique atenta às comunicações. Será na Igreja Batista Liberdade. Nesse mesmo dia 21, nós teremos o Rodós Day. Você, jovem, fique atento às comunicações também da nossa igreja. Converse com o nosso pastor da juventude, nosso pastor Alexandre. Converse com o nosso líder, nosso irmão Vitor. Tenho certeza que ele irá lhe atender, irá lhe dar todas as coordenadas necessárias para que você possa participar desse encontro tão especial, do Rodós Day, tá bom? E o último aviso será a inauguração, né? O retorno de algumas classes, falando melhor, o retorno de algumas classes da nossa escola bíblica discipular. Então, nesse domingo, dia 22, nós iremos retomar com algumas classes, e se você puder também, participe. Você que está chegando agora em nossa igreja, ou você que já está há algum tempo,
fique atento às comunicações, nós iremos falar quais são essas salas, mas eu já queria adiantar algo muito especial, uma classe que eu faço parte e me alegra muito em poder ministrar a aula, que é a classe Conexão, a classe de preparação para os futuros batizados. Então, venha estar conosco, você que tem um filho adolescente, você que tem uma criança e essa criança já sinalizou que quer se batizar, fale comigo, fale com o pastor Mateus, fale com o pastor Alexandre, eu tenho certeza que você será abençoado, seu filho de igual forma, seu adolescente de igual forma, e vamos recebê-los, vamos ensinar a palavra de Deus, a importância dessa ordenança para os cristãos, para nós que somos discípulos do Senhor, para nós que somos batistas. Bom, dito isso, esses 3 avisos importantes e o convite de participar também da nossa sala de oração, não somente na quarta-feira, nós vamos agora adentrar na palavra de Deus. Vamos ler a bendita e santa Escrituras do Senhor, a verdade que contém nela. E eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, é claro, no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 16. Juízes 6, dos versos 11 a 16. Então a palavra de Deus diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou um menor na minha casa, na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Oremos. Pai bendito, Pai santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela é vida. Pai, obrigado porque ela é verdade. Pai, obrigado porque a tua palavra é poder para a salvação de todo que nela quer, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, que toda e qualquer limitação, Senhor, desse pregador que vos fala, Senhor, ou dos teus servos, dos teus filhos que vos escuta, Senhor, essa palavra seja transpassada pelo poder do teu Santo Espírito, que possamos compreender, entender e praticar, Senhor, tudo quanto nós iremos meditar, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Senhor. Assim oramos no nome santo e bendito do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que palavra abençoada. Culto de oração, na quarta-feira passada, nosso pastor Mateus Guerra trouxe um contexto histórico muito importante, falando desde Abraão, desde o Egito, trazendo a história de Moisés, vindo para o momento do deserto, depois do período dos juízes, entrando na monarquia, trouxe a palavra abençoada, falou sobre o rei Saul, e todo esse contexto
é muito válido, é muito abençoado e nos traz um entendimento muito profundo das nossas intenções, da palavra de Deus, da verdade que aqui é dita. E quando nós lemos esse texto, que está lá em Juízes, capítulo 6, essa história de Gideão, nós sabemos que Deus suscita, Deus levanta juízes para que liderasse aquele povo que padeceu por conta do pecado. Aquele povo que andava murmurando, andava buscando outros deuses. Então Deus ouvia o clamor do seu povo e levantava esses líderes para pelejar, para guerrear contra essas nações vizinhas, esses povos que ainda permaneceram ali pela própria providência de Deus, para testar se realmente o coração, a intenção, a vida deles estavam realmente diante do Senhor, ou se eles iriam se corromper, ou se eles iriam se prostituir com esses deuses. Então, nesse período, nós ouvimos a história de muitos juízes. Nós acabamos de ler a história de uma pessoa, apenas uma perícope, uma parte da história de um desses líderes, Gideão. Gideão, no verso 11, o primeiro verso que nós lemos, e aqui eu quero trazer um destaque para esse verso, porque ele está trabalhando em um lugar não apropriado. O verso diz o seguinte, preste atenção. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Não era normal, não era adequado malhar o trigo em um lugar ao qual deveria se amassar uvas, deveria se pisar as uvas. Mas por conta do medo, da insegurança, daquele outro povo que estava subjugando o povo de Gideão, o povo de Deus, ele estava ali trabalhando arduamente em um local não adequado. Gideão trabalhava constantemente para trazer sustento para a sua família. Apesar de estar com medo, apesar de ter essa insegurança, ele não parou de trabalhar. Trabalhando arduamente e trazendo essa mensagem, trazendo esse versículo para os dias de hoje. Nós estamos vivendo muitos dramas em nossa sociedade, e um desses dramas é a falta de emprego. Um desses dramas é pessoas que têm vocações, que têm profissões, mas estão deixando as suas profissões, as suas vocações, os cursos a qual eles fizeram, para trabalhar em outras áreas, porque eles necessitam e carecem de trazer sustento para a sua família. Tenho certeza que você conhece um amigo que, por falta de um alimento, de uma provisão financeira, tem que trabalhar em 2 períodos, ou um emprego que ele sequer almejou, sequer pensou trabalhar um dia. Eu tenho muitos amigos que, além de ter o seu serviço, ainda fazem um serviço de Uber para poder compor a renda da sua família, poder trazer o sustento para o seu lar. Gideão estava trabalhando incansavelmente, trabalhando com medo, estava com medo. E é interessante que quando o Senhor o encontra, o anjo ali para conversar com ele, ele está trabalhando e o anjo o encoraja. Isso me faz refletir, sabe o que, meu irmão? Deus
Ele não chama pessoas ociosas. Mesmo que você não esteja fazendo algo ao qual você queira, da forma que você queira, mas esteja trabalhando, Deus pode te chamar para uma missão especial. Porque Deus está vendo no seu coração a necessidade de trabalhar, a necessidade de trazer sustento para a sua família, a necessidade de ajudar um amigo. E Deus olha para Gideão e fala: não, vai na tua força, você é homem valente, você está trabalhando arduamente, e eu conheço o seu coração. E ao ler essa palavra, Deus colocou muito no meu coração essa questão. Deus não chama pessoas ociosas. Por mais que você esteja cansado, desanimado, Deus quer lhe usar para que você seja instrumento de provisão para a sua família, instrumento de inspiração para as crianças, para os adolescentes, da sua família ou não, da sua igreja ou não. Deus sabe. Deus quer te levantar porque você é um homem valente, um homem que se importa com vidas, se importa com os seus familiares, com os seus amigos. Então o anjo do Senhor fala: vai nessa sua força, porque eu sou contigo, Gideão. E esse versículo é um versículo muito propício para os dias de hoje, porque quando nós nos deparamos, o custo de vida de Brasília e de outras capitais, de outras cidades aqui no Brasil, é muito alto. Muitos aqui em Brasília são funcionários públicos, mas outros não são, não têm essa vocação, não têm mera pretensão de ser um funcionário público. Então tem que se desdobrar em 2 ou 3 empregos, e isso desgasta fisicamente. Mas ainda assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quer nos fortalecer diante dessas dificuldades e quer a todo momento falar para nós, independentemente se essa cidade tem um custo de vida alto, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele vai entrar com provisão, e você é homem e você é mulher valente. Trabalhe, se esforce, mas não fique apenas no seu trabalho secular. Trabalhe, se esforce também no seu serviço ministerial. Trabalhe para o reino de Deus com empenho, com zelo, com entusiasmo, porque Deus quer lhe usar. E eu tenho certeza que você vai ser instrumento de salvação para a vida de muitas pessoas. Você vai ser instrumento de encorajamento para muitos profissionais. E no tempo certo, Deus vai te dar um refrigério, um descanso merecido. Outro versículo que me chama a atenção nessa perícope que nós lemos, nesses 6 versículos que nós lemos, é o verso 15. O verso 15 diz o seguinte: Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Esse versículo registra a insegurança de Gideão ao ser chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas. Ele argumenta, meus irmãos, que a sua família é a mais pobre da tribo de Manassés, e que ele é o menor, que ele é o mais insignificante, que ele é o mais inadequado para essa missão. Na casa do seu pai, ele talvez tenha sido desprezado. Ele não tem essa capacidade de liderar um povo. Esse versículo mostra a humildade e o medo
dessa pessoa, focando nas suas limitações humanas, focando também na sua posição social. Mas quando eu leio esse texto, esse versículo, eu sei que são as famílias improváveis, são essas famílias que são terrenos férteis para o agir de Deus. Nessas famílias, muitas delas disfuncionais, Deus, por muito agir dos seus mistérios, Ele escolhe pessoas para liderar o seu povo. Gideão era uma dessas famílias. Eu venho de uma família disfuncional. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha por volta de 4 a 5 anos. Sofri muito com a ausência do meu pai. Fiquei um tempo grande da minha vida, na adolescência e juventude, chateado com Deus, revoltado com Deus pela figura do meu pai não representar nenhuma coisa boa, nem uma questão de hombridade, respeito, discipulado, criação. Cresci muito chateado e culpei muito a minha família por conta disso. Por muitas vezes eu falava: meu Deus, o que eu serei? Mas quando o evangelho da graça foi apresentado para mim, Deus transformou a minha vida. E eu pude enxergar que eu tenho um Deus Pai maravilhoso, sempre esteve comigo. Que apesar das dificuldades da minha família, dos desafios, no que diz respeito à paternidade, eu consegui enxergar um Pai celestial. E eu não pude ficar mais lamentando, murmurando, falando acerca da minha família, trazendo as dificuldades do passado, porque hoje eu tenho um entendimento muito diferente do que eu tinha outrora do nosso Deus Pai. Mas às vezes você se encontra nessa situação, chateado, amargurado com Deus, revoltado com sua família, achando que pelo fato da sua família não ter posses, não ter bens, não ter uma condição financeira ao qual possa pagar um curso para você, pagar uma viagem, e você fica cada vez mais entristecido, culpando a sua família. Não faça isso. Não faça isso. Porque você tem um Deus que te olha e te guarda em todos os momentos da sua vida. Gideão se mostrou incapaz. Mas quando a gente se aprofunda em sua história, e ele prova a Deus, e ele pede sinais, e Deus vai respondendo ele, vai respondendo os sinais, e a cada passo ele vai se fortalecendo, ele vai tornando cada vez mais confiante no Senhor, não na sua força, não no seu braço, como diz Zacarias, capítulo 4, não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Deus queria mostrar para Gideão que, apesar da sua pequenez, existia um Deus grandioso que poderia fazer dele um libertador, que poderia fazer dele alguém que pudesse guardar a provisão, guardar o povo de Deus e entrar com as bênçãos que Deus tinha prometido para aquele povo. De igual forma, Deus quer lhe usar. Deus quer lhe encorajar essa noite para dizer: vai na tua força, homem valente. Vai na tua força, mulher valente. Não olhe para o passado, para esses contextos familiares. Não se ache pequeno, porque você serve a um Deus grandioso. Nós, seres humanos, somos limitados. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. E sem Ele nada, nós podemos fazer nada, porque carecemos da sua graça e do seu poder.
Eu não sei o que você está passando na sua família, no seu trabalho, não sei se você está desempregado, não sei se você está buscando algum espaço no funcionalismo público, mas eu digo para você essa noite, Deus é contigo. E um com Deus é maioria. Ele quer que você confie no poder dele. Apesar de você ter que entender essa responsabilidade enquanto profissional, enquanto servo de Deus, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto filho, adolescente, você tem a sua responsabilidade como ser humano, como pessoa. Você tem essa responsabilidade. A palavra de Deus, ser cristão, não nos blinda de nada nessa vida, no que diz respeito à nossa profissão, à nossa vocação, à nossa busca por espaço no mercado de trabalho. Temos que buscar, temos que trabalhar. Temos que buscar, meus irmãos. E Deus quer nos encorajar. É nos ambientes de trabalho que você vai receber o encorajamento. É na igreja que você vai vir e ouvir da palavra de Deus, você vai ser encorajado, nutrido espiritualmente. Você vai sair fortalecido espiritualmente para trabalhar, para servir ao reino de Deus. Você é valente. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. E que essa noite você possa se sentir abraçado, fortalecido pelo Espírito Santo. E que ao final dessa semana você possa cada vez mais ser encorajado a andar nos caminhos do Senhor, a experimentar da boa mão do Senhor. Mesmo que você esteja trabalhando e achando que está trabalhando demais, dando murro em ponta de faca, o salário não dá, as provisões não estão entrando da forma que eu quero, ainda assim, meu irmão, não murmure, coloque diante do Senhor, siga em frente, que eu tenho certeza que Ele irá entrar com a provisão. Se você puder, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai bendito, Pai santo, obrigado, Senhor, porque Tu falaste, Senhor, conosco mais uma vez, Senhor, esta noite. Obrigado, Senhor, pela história de Gideão, Senhor. Este homem, Senhor, que estava trabalhando, Senhor, em um local inadequado. Esse homem que estava trabalhando, Senhor, com medo, Senhor, dos seus algozes, Senhor. Com medo, Senhor, dos medianitas, daquele povo, Senhor, que queriam roubar os seus mantimentos. Roubar, Senhor, o seu trigo. Pai, Senhor, obrigado, Senhor. Porque da mesma forma que Tu encorajou ele, Senhor, Tu nos encoraja. Tu quer nos usar, Senhor, para sermos instrumentos, Senhor, em Tuas mãos. Para trazermos a provisão para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a nossa família. Tu quer nos usar, Senhor, para levarmos a melhor provisão que podemos ofertar, que podemos dar para os nossos semelhantes, que é o Teu Evangelho, que é a salvação que só temos em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, Senhor. Nós carecemos, Senhor, desse alimento sólido. Pai, Senhor, entra, Senhor, com essa provisão, Senhor, em nossas vidas. Pai, Senhor, que possamos ser instrumentos, Senhor, em Tuas mãos de transformação, Senhor. Pai, Senhor, derrama, Senhor, cada vez mais do Teu amor sobre as nossas vidas. Pai, ajude, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que está se sentindo cansado, sobrecarregado, Senhor, que está trabalhando, Senhor, talvez em uma área que eles nunca almejaram trabalhar. Mas pelo fato, Senhor, de terem a responsabilidade, Senhor, de trazerem
provisão para a sua família, Senhor, eles necessitam, Senhor, de ter, Senhor, essas outras obrigações. Pai, Senhor, cuide, Senhor, do coração de todos estes. Que eles possam descansar no Senhor. E que no tempo certo, Senhor, Tu possa dar descanso a todos eles, Senhor. Eles possam trabalhar ainda mais felizes, Senhor. Que o medo, Senhor, não venha, Senhor, parar, Senhor, o Teu povo. Que todo o achismo, Senhor, de incapacidade, Senhor, possa ser transpassado pelo Teu poder, meu Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses irmãos, por essas irmãs, por essas famílias. Tenho certeza que eles irão, Senhor, experimentar da Tua boa mão. Pai, Senhor, obrigado também por esse culto de oração. Continue, Senhor, falando conosco. Assim eu oro, Senhor, e agradeço pelas Tuas sagradas letras. No nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos, meus irmãos, para um momento de oração. E desde já eu peço que, se você puder, já coloque o seu motivo de oração no nosso chat. Então, até mais. Bom, como eu acabei de falar para vocês, meus irmãos, caso você ainda não tenha colocado o seu motivo de oração, coloque aqui no chat. Nós vamos encaminhar o seu motivo de oração para o nosso ministério de oração. Tenho certeza que nossos irmãos, nossas irmãs irão orar, irão interceder, irão clamar ao Senhor pelaquilo que te aflige, pelaquilo que tem tirado o seu sono, ou pelos motivos de oração em gratidão que você tenha. Coloque aqui no chat, nós vamos orar por você. Mais uma vez, quero trazer alguns rápidos avisos. Não se esqueça, dia 21, Congresso de Mulheres Batistas, Igreja Batista Liberdade, Rodós Day, dia 21 também, converse com a liderança. Dia 22, próximo domingo, nós teremos o retorno de algumas classes da nossa EBD. Venha, participe, esteja conosco, vamos louvar, adorar ao nosso bom e soberano Deus, vamos encorajar uns aos outros. Como nós acabamos de ler, muitas das vezes a gente se sente desqualificado, se sente pequeno, e a palavra de Deus diz que nós devemos ir na nossa força, que o Senhor está conosco, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É Ele que vai conduzir, é Ele que vai nos fortalecer. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Pai santo, obrigado, Senhor, por tudo quanto nós ouvimos, Senhor, por tudo quanto, Senhor, nós vimos em nossas vidas. Nós futuramente teremos, Senhor, um musical, Senhor, no que diz respeito a experiências com Deus. Muitos do que aqui estão ouvindo, Senhor, a meditação, a reflexão, Senhor, da Tua palavra, já tiveram experiências contigo, estão tendo experiências contigo, Senhor. E eu peço que Tu continue, Senhor, falando conosco. Eu peço, Senhor, que Tu continue, Senhor, ao nosso lado. Eu peço, Senhor, que Tu continue na frente, Senhor, nos guiando. Pai, Senhor, obrigado, Senhor, porque nós carecemos da Tua presença, do Teu amor. Nós carecemos, Senhor, do Teu encorajamento. É verdade que muitas vezes a gente se sente que nem Gideão, a gente se sente fraco. A gente olha pela condição da nossa família, a gente olha para o ambiente que nós nascemos e a gente se acha incapaz. Mas nós aprendemos com a Tua palavra, Senhor, com diversas histórias dos Teus servos, Senhor. Histórias, Senhor, de casais, Senhor, improváveis, Raabe, Salmão. Pai, Senhor, nós aprendemos, Senhor, com a vida de Davi, com a vida de Gideão.
Pai, Senhor, nós aprendemos também, Senhor, um casal abençoado, um casal que a palavra de Deus nos apresenta, José e Maria, são esses casais com Jesus, Senhor, pessoas improváveis, nasceram em contextos, Senhor, dificultosos, em regiões pobres, que Tu quer usar, Senhor, essas pessoas improváveis, e que Tu usa, e que Tu usaste, Senhor, esses improváveis, e que o Senhor quer continuar usando, Senhor. Pai, Senhor, que nós possamos, Senhor, tão somente confiar no Teu poder, não na nossa incapacidade. Ajude-nos, Senhor, a enxergar a Tua glória, a Tua face, a olhar, Senhor, para pessoas, Senhor, que são referência para nós, para os pastores que aqui estão nessa igreja, pastor Mateus, pastor Alexandre, pastor Rogério, Nelinho, para os líderes de ministério, Senhor, para todos esses irmãos que não exercem liderança, mas estão aqui a Te servir, os diáconos, pessoas, Senhor, com um caráter ilibado, pessoas, Senhor, que estão a nos encorajar, que estão a testemunhar, que estão a nos inspirar por suas vidas, Senhor, pelos seus testemunhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais sermos irmãos e irmãs unidos, Senhor, em um mesmo propósito, na mesma missão, no mesmo amor. Ajuda-nos, Senhor, que toda insegurança, Senhor, todo achismo de pequenez, Senhor, venha cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. Ajude, Senhor, as pessoas, Senhor, desta igreja, as pessoas que irão nos visitar, que estão chegando nesse templo, nessa igreja, que estão se sentindo incapazes de exercer alguma liderança, de se dizer filhos de Deus, de se dizer servos e discípulos do Senhor. Ajuda, Senhor, cada um em sua dificuldade. Tu sabes, Senhor, Tu conheces o coração de todos estes que adentram essas portas, que entram, Senhor, por este estacionamento, que estão a subir no Mistério Cross, que estão ali no espaço de convivência. Pai, Senhor, Tu conheces cada um de nós. Tu possa, Senhor, encorajar cada um de nós de uma forma perfeita, agradável, de uma forma boa, de uma forma, Senhor, que irá falar ao coração de cada um, e que cada um possa se sentir acolhido, abraçado, e talvez não pronto para servir, mas ainda assim, que a Tua palavra possa mostrar para eles, sim, você pode, porque não é pelo seu braço, não é pela sua força, é pelo meu poder. Ajude, Senhor, cada irmão, cada irmã em sua dificuldade. Abra portas de emprego, abra portas de concurso público, abra portas, Senhor, nas faculdades, Senhor, públicas e privadas. Ajude os nossos adolescentes, os nossos jovens, Senhor. Pai, nós carecemos de Ti, Senhor. Carecemos, Senhor, da Tua boa mão, do Teu cuidado. Continue, Senhor, falando conosco. Que o Teu povo continue, Senhor, tendo experiência, Senhor, contigo. Que nós possamos testemunhar, Senhor, do Teu amor, das Tuas provisões, do Teu cuidado. Obrigado, Senhor. Sê conosco, Senhor, no decorrer dessa semana, de todas essas atividades que nós teremos, Senhor, dos congressos, Senhor, das mulheres, Rodós Day, retorno de algumas classes, Senhor, da nossa escola bíblica discipular. Abençoe, Senhor, todos os cultos de celebração, matutino e noturno, meu Pai. Continua, Senhor, conosco, nos dando experiência, nos capacitando. É assim que eu oro, meu Pai, no nome santo, bendito e precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe
e até mais. Tchau, tchau.